Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje é domingo, 24 de novembro de 2024. Vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Nesse momento estamos vendo aí alguns vídeos, uma série de vídeos sobre as duas naturezas do crente e o homem natural. Estamos falando aqui inicialmente sobre a primeira natureza do crente, que é o crente espiritual. Amém? O nosso texto hoje é 1 Coríntios 2, 7. Amém? O texto diz assim: Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ô glória, né? Amém? O 1 Coríntios do capítulo 2, do 6 ao 16, Paulo vai estar falando sobre essa diferença da espiritualidade, da sabedoria do crente e o homem natural, tá certo? Vamos aqui ao texto aprender para nossa meditação, nosso crescimento, nosso conhecimento da palavra de Deus. O texto de versículo 7 começa dizendo assim: Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Paulo está falando da sabedoria de Deus e ele vai fazer essa citação. Quando Paulo faz essa afirmação sobre a sabedoria de Deus, o que é que ele está falando para a gente? Ele está se referindo a uma sabedoria que não era conhecida plenamente, estava oculta e que agora foi revelada em Jesus Cristo. Amém? Ele diz: Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Paulo não está dizendo que tem mistério. Ele está falando que tem uma sabedoria que era mistério e agora essa sabedoria está revelada. O que é um mistério? É uma coisa que está oculta, está na Escritura, não aconteceu, ainda está oculta, ainda carece de uma revelação. E um mistério ela é exatamente essa verdade que antes oculta e agora foi revelada por Deus. E no caso aqui, Cristo, a nossa fé em Jesus Cristo, Cristo foi revelado, então Cristo deixou de ser mistério. Não é mais mistério, já faz mais de 2000 anos que ele está revelado. Amém? Quando Paulo diz outrora oculta, ele está se referindo ao Velho Testamento, que anunciava Cristo. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira anunciação, é a primeira fala a respeito desse Cristo que estava aí em oculto para ser revelado. Leia lá Gênesis 3,15, está dizendo que lhe ferirá o calcanhar, lhe ferirá a cabeça e tal. Então está se referindo a Jesus, a vitória de Cristo na cruz, já é a primeira fala sobre o Evangelho, que estava ali de forma oculta ainda. Portanto, Paulo está falando dessa verdade que agora está revelada. Amém? Deixa eu citar aqui um texto de Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso aqui é uma referência a Cristo no Velho Testamento. Então, Paulo está falando desse Cristo que estava lá e que agora estava oculto em mistério, que agora foi revelado. O mistério é uma coisa que está oculta e é revelada por Deus. Cristo já foi revelado. Amém? E o texto vai continuar dizendo assim: a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. Deus é onisciente. E ele já sabia da queda do homem. Amém? Não é a mesma coisa de entregar o homem aí a sua vã filosofia. Não, Deus deu oportunidade, deu consciência, deu direito de escolha e disse a Adão, tu come ou tu não come, tá certo? O detalhe é que se tu comer da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, tu vai ter problema, tá certo? Tu vai morrer, e esse morrer espiritualmente, tá certo? Então, desde a eternidade estava lá, Deus pré-ordenou, porque ele sabia. Quando Paulo fala isso, ele está deixando bem claro que a ordenança de Deus através de Cristo Jesus para nós, assim, os que creem,
a partir do evento, do advento de Cristo que veio à Terra. O crente que passa a crer nele, Paulo está falando isso para os convertidos de Corinto e para nós, que a palavra de Deus chega até nós, porque lá em Atos diz que ela chegaria até os confins da terra. Chegou aqui no João 23, bairro de Fortaleza, Ceará, e me alcançou, glória a Deus. Então, estava pré-ordenado por Deus. Isso é maravilhoso. Então, Paulo está falando dessa maravilhosa sabedoria que estava oculta lá e não tinha uma compreensão muito clara, apesar dos judeus esperar o Messias, tá certo? Mas não tinha uma compreensão, estava lá, então esse mistério já foi revelado, tá certo? O texto vai terminar dizendo assim, para a nossa glória. Ô, glória, né? Eu quero lhe explicar uma coisa, tá certo? Paulo diz para a nossa glória. Quando Paulo está dizendo para a nossa glória, ele não está dizendo para nos gloriarmos, nos envaidecermos, acharmos que somos melhores do que alguém. Não. Quando ele diz para a nossa glória, nós precisamos entender que para nós que entendemos a verdade de Deus revelada em Jesus Cristo, o mistério que agora está revelado, tá certo? Isso é por causa da excelência da glória do próprio Deus, da sua divindade, da suprema autoridade que é dada a Cristo, que está revelado agora, não é mais mistério. Então isso é para a glória de Cristo. E a nossa glória, o que Paulo quer dizer com a nossa glória em si? É no sentido de que nós passamos a compreender que Cristo morreu por nós. Isso é glorioso para nós, essa morte de Jesus na cruz. E por causa dessa morte de Jesus e a nossa fé nele, nós temos uma transformação espiritual, temos uma transformação de caráter, temos valores morais restaurados, temos a vida eterna, temos essa vida transformada, portanto, uma perfeição moral. Quem é de Cristo está participando da glória de Cristo e é uma pessoa que procura ser justa, honesta, ter uma vida assim no sentido de gloriosa, no sentido de ser moralmente perfeito, fazer as coisas direito e saber que é participante do reino eterno de Cristo, tanto hoje como futuramente na volta de Jesus. Amém? Essa reflexão para nós, isso, a natureza do genuíno crente, ele sabe essas verdades. O mistério já foi revelado. Estava oculto, mas agora já foi revelado. Isso é por causa de Deus, da vontade, da glória de Deus, que nos dá da sua glória, não para nos gloriarmos, mas sermos assim, entendermos essa vida nova em Jesus Cristo e sermos participantes desse seu reino. Amém? Porque a glória é de Deus, sempre, sempre, sempre. Amém? Eu vou citar aqui para nós o Salmo 29, do versículo 1 e 2, que o salmista diz assim: tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. O mistério revelado em Cristo nos dá essa condição de entendermos Deus, tributarmos, ou seja, darmos todo o valor a Deus, esse Deus que é glorioso, e isso é maravilhoso. Amém? Deus te abençoe. Estamos falando aqui sobre a natureza do crente convertido, e o crente convertido, ele dá glória a Deus e jamais a si mesmo. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom domingo. O Senhor seja contigo, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. A luz é Cristo. Deus te abençoe.